Não é isso? Agora, mano, já vou te acionando também para você dar esse abre-alas aqui para a gente, porque o dólar e também os juros seguem aí numa escalada vertiginosa, o negócio tá realmente subindo aí, sobe, sem parar. E, claro, na medida que vai atingindo recordes nesse processo, também não ajuda em nada a situação de quem está com o nome sujo no SPC aqui no Brasil, que são milhões e milhões e milhões. E parece que a maioria dos brasileiros que já estão inadimplentes já tiveram nessa situação no passado, né? E esses fatores acabam impactando em muito, não é isso? Exatamente, Marinho. O levantamento do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que 85% dos brasileiros inadimplentes estavam inadimplentes um ano atrás, há menos de um ano, né? Ou seja, são reincidentes, estão na segunda dívida nos últimos 12 meses. E tem um outro dado que eu acho que é ainda mais chocante, que mostra que a média entre uma dívida e outra é 2 meses e meio. Ou seja, a pessoa conseguiu ficar quite, está sem dívida nenhuma, daqui a 2 meses e meio, em média, esse cidadão, esse brasileiro vai voltar a ter uma outra dívida. Isso mostra a situação complicada das finanças dos brasileiros e também a necessidade da gente aperfeiçoar não apenas o crescimento econômico, mas também a educação financeira, né? De como tentar fazer com que esse índice diminua e as pessoas passem menos tempo endividadas. Porque isso é perigoso com os juros altos. Custa ainda mais caro, né? Então, para quem tem menos, ter esse tipo de dívida, ficar inadimplente com tanta frequência, implica mais gasto com juros. Claro. E, portanto, um empobrecimento. E esse é o momento do ano que é, enfim, momento decisivo, chave para, enfim, ser certeiro nos seus gastos, também não perder a linha e também preservar minimamente as suas perspectivas financeiras para o ano seguinte. Mas você, meu amigo de Fernando Ferreira, não vai me deixar mentir. Eu fico até parecendo disco riscado, né, nesse programa. Quantas vezes eu já falei e todo mundo engrossou o coro no sentido de que o brasileiro precisa desesperadamente de educação financeira, né? O sujeito, enfim, faz o diabo, dá a volta por cima, sai do atoleiro só para derrapar de novo e 3 meses depois já voltar a amargar o cheque especial e voltar a receber aquelas ligações humilhantes de SPC e Serasa e companhia cobrando essas dívidas. Pepe, você que conhece bem esse assunto, conta pra gente. Ô Marinho, eu acho que a situação aqui não é problema de educação financeira, não. A questão é problema que realmente o Brasil é pobre. As pessoas são pobres no Brasil, né? Lembro daquele vídeo tem um desenho da Disney, que eu esqueci o nome agora, de um velhinho, né, que ficava fazendo economias para poder viajar. Aí, do nada, o telhado rachava. Aí ele tinha que pegar a economia e consertar o telhado. Aí ele de novo voltava e fazia economia. Aí, do nada, a mulher e o filho estavam doentes. Aí tinha que gastar dinheiro para contratar... Altas Aventuras. Altas Aventuras. Olá. Altas Aventuras. O brasileiro vive na Altas Aventuras o tempo inteiro. Sem dúvida. Mas geral, né? Fica ali no limite o tempo inteiro, né? Não consegue economizar. O Brasil, é bom lembrar, tem o menor nível de poupança entre os países subdesenvolvidos do mundo, né? Por que isso? Porque o brasileiro não consegue poupar. Aí você querer colocar a educação financeira, claro que é importante. Quem está falando que não é importante saber lidar com a situação. Mas não é o problema maior. A gente tem que dar riquezas para essas pessoas. E como é que nós temos que dar riquezas para essas pessoas? Como é que a gente tem que fazer com que essas pessoas ganhem mais dinheiro? Consigam se emancipar, né? Dando instrumento para elas, né? E no meu modo de ver, o Brasil tem que buscar o crescimento econômico, tem que buscar empregos não precarizados, né? Quando o Brasil resolveu não se reindustrializar, o que aconteceu no final das contas, né? Empregos precários, não tem emprego de qualidade. Então tem muitas questões que fazem o brasileiro não ter dinheiro, ser pobre, e faz o brasileiro se tornar inadimplente. O ponto central é aumentar a produtividade do trabalho no Brasil, né? E isso passa também por educação financeira, mas passa por gastarmos menos com juros, menos com a burocracia, menos com tudo aquilo que não é o essencial para a produção de riqueza e valor. Ou seja, precisamos colocar o Estado para passar por uma grande lipoaspiração. Olha só, bela analogia do nosso Mano Ferreira. Já vou contigo, Maria de Carli, também, mas tem um papo importante que a gente quer propor aqui na sequência do programa, nesse momento. Porque, olha só, final de ano, já que a gente está falando tanto de gasto, a necessidade de realmente, enfim, botar na rédea curta ali todo esse perdularismo, não só do governo, mas também o nosso nesse final de ano. Também o 13º, né, que está se avizinhando, né, para cair na conta, podem despertar o desejo de
comprar coisas novas e instigar aquele nosso instinto consumista e também dar presentes ali para os nossos familiares e amigos mais queridos, né? Mas olha, é fácil partir daí para uma vontade incontrolável e compulsiva e sair comprando tudo que vê pela frente. Para tentar conter isso, pessoal, que está com alguma grana sobrando, mas também pode estar caindo no desvio e perdendo a linha, vamos receber agora a psicóloga Lídia Guerra, no Morning Show ao Vivaço, para nos ajudar a saber quando exatamente nós estamos exagerando, hein? Como estabelecer esse limite, minha querida Lídia? Obrigado pela presença. Muito obrigada também por estar aqui, André. Pois é, né? Quando a gente pode conseguir estabelecer um limite? É importante a pessoa entender que quando ela sente esse ímpeto em comprar e vai ali e satisfaz o desejo, e quase sempre depois manifesta-se angústia, culpa, preocupações, apareceu ali um sintoma de que alguma coisa saiu do lugar e ela pode estar vivendo, por exemplo, um quadro de oniomania. Uma impulsão aí muito forte, né? Um impulso muito forte em comprar e sem medir consequências. Isso tende a ser uma patologia que merece atenção, merece cuidado, né, e tratamento. É isso aí. Olha só, já vou acionando aqui nossa bancada também que está ansiosa para ter essas dicas. Claro que não é nem todo mundo que está com essa forra toda para poder sair gastando nesse nível, mas o pior é quando as pessoas que literalmente não têm e querem fazer um gesto desesperado, trazer um mimo, um presente para a esposa, para o filho e também, enfim, acabam dando um passo maior que a perna, que no fundo é uma irresponsabilidade, mas tudo ali numa espécie de grito desesperado para mostrar que não está tão mal quanto parece, né? Vamos contigo, Pepe? Maria, vou contigo. Maria de Carne agora. Oi, tudo bom, doutora? Minha pergunta é assim, né? A gente está numa situação que tudo estimula a gente ao consumo. A gente quer... Está sendo impulsionado visualmente. A gente estava aqui falando mais cedo dos influencers e como eles influenciam essa questão da vida luxuosa. Como lidar com isso, né? Com esse impulsionamento que tanto as redes sociais quanto as propagandas têm esse impacto visual na gente. Acredito que seja uma ferramenta muito importante, né? Que impulsiona essa maneira de consumir excessiva. Então, como lidar com isso, com esses incentivos visuais diante desse cenário? Nossa, de fato, é bastante difícil para a pessoa, né, entender que aquilo são estímulos, e isso desde a infância, né, gente? Assim, a gente vê as crianças pedindo, né, depois de assistir algumas propagandas, pedindo os brinquedos e insiste para os pais e tal, como realmente nós estamos numa sociedade do consumo. Então, muito importante retomar critérios, né, da sua própria vida, né, de fato olhar para o seu orçamento, admitir, né, o que é dentro de um processo patológico e preocupante, muito difícil o admitir. E você visualizar, de fato, e ter cuidado, né, em perceber se você realmente precisa, né, daquele produto, daquele objeto, né, e mesmo quando o André fala, por exemplo, que tem vontade de presentear, quem sabe a gente podia buscar, né, criar e retomar as fases onde escrever uma carta ou, de fato, criar algo que você possa criar em casa mesmo é um presente, né? O estímulo ficou muito associado ao poder, ao que você consegue, né? O capital tem muito a ver com você ser bem-sucedido e adotarmos critérios, refletirmos melhor em valores, em princípios, retomar a tua história de vida, né? Ter consciência coletiva é um ponto necessário, né? De bastante vigília, né? Do seu próprio comportamento. Então, a pessoa conseguiria, observando melhor sua própria história, seu orçamento ali, uma planilha mesmo de cuidados, né? Ninguém gosta de estar nessa situação naturalmente, né, Lídia? Mas quem realmente te amar, seja um cônjuge, marido, marida, enfim, algum filho ou filha, naturalmente, se realmente te ama, vai entender e vai estar ao seu lado
na alegria e na tristeza, na amargura e também na prosperidade, né? E torcer para você poder ter as condições de não cruzar esse limite que possa ser prejudicial para as contas, né? A gente agradece demais as suas dicas aí, também a sua perspectiva bem relevante sobre esse fenômeno que a gente está vendo. Obrigado. Obrigada a vocês, muito obrigada a todos.